pessoal, estamos aqui para iniciar o módulo 2 de Física 1, Física 4, lá no livro 1. Na página 62, a gente volta a falar de grandezas físicas. A gente já havia visto que grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir. Quando a gente mede alguma coisa, a gente está estabelecendo uma comparação do que eu quero medir com um padrão, que tem que ser da mesma natureza daquilo que eu vou medir. Por exemplo, quero medir a altura. Altura é grandeza física. Eu vou pegar um padrão que pode ser metro, centímetro, milímetro, polegada, jarda, qualquer padrão de medida de comprimento, para poder comparar com a altura que eu quero medir. Então, dá para medir a grandeza física. Então, nós vamos classificar essas grandezas físicas. Eu tenho grandezas físicas que são ditas adimensionais e grandezas físicas dimensionais. O que diferencia uma grandeza adimensional de dimensional? Ora, lembra que a gente falou aí há pouco, em alguma aula, a análise dimensional de uma grandeza física. Quando a gente está fazendo a análise dimensional de uma grandeza física, a gente está comparando, está relacionando a sua unidade de medida. Então, a grandeza dimensional, as grandezas dimensionais, são aquelas que têm unidade de medida. Tem unidade de medida. E as grandezas adimensionais são aquelas que não têm unidade de medida. Ah, mas aí tu pode perguntar, mas tem grandeza que não tem unidade de medida? Tem. Se tu fizer assim um pouco de viagem no teu passado aí de física, tu pode lembrar que nós temos, por exemplo, o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, que a gente estuda lá quando está estudando atrito, na segunda lei de Newton, é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida. A gente também tem em ótica, por exemplo, o índice de refração. O índice de refração, aquele que compara, que é indicado pela comparação entre a velocidade com que a luz se propaga no vácuo e a velocidade com que a luz se propaga no meio considerado. Então, nós temos aí exemplos de duas grandezas adimensionais. Já as grandezas dimensionais são aquelas que têm unidade de medida. E aí a gente pode lembrar velocidade, aceleração, força, temperatura, enfim, há uma quantidade bastante extensa de grandezas dimensionais que tu vai lembrar. Bom, essas grandezas dimensionais vão se subdividir em outros dois grandes grupos, que são as grandezas chamadas de escalares e as chamadas de vetoriais. São chamadas de escalares as grandezas que ficam bem definidas apenas por um número mais uma unidade de medida. Se a grandeza ficar definida por um número mais uma unidade de medida, essa grandeza é chamada de grandeza escalar. Agora, a grandeza vetorial, além do número com a unidade de medida, vai precisar também de uma orientação. Vai precisar de uma orientação. E aí, então, nós temos diferenças nas grandezas dimensionais. Nós podemos ter a grandeza que fica muito bem definida por um número mais uma unidade de medida. Por exemplo, o tempo. Nós temos, por exemplo, um mês, mês é uma unidade de tempo, né? Um mês, número, unidade de medida, está bem definido, é um tempo que se passou. Uma semana, 10 horas, 3 minutos, 15 segundos. Então, nós temos unidade de medida com o número, o tempo é uma grandeza escalar, está bem definido, tempo. Tu sobe na balança e encontra lá 5 kg, 10 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg. Está definida a tua massa, a massa daquilo que tu colocou sobre a balança. Não tem orientação a massa. A temperatura, tu mediu a temperatura no ambiente lá, 20 graus Celsius, 277,8 Kelvin. Encontrou temperatura, não tem orientação.
entre outros. Vamos voltar depois aí estabelecendo alguma comparação. Já as grandezas vetoriais, além do número com unidade de medida, vão precisar de uma orientação. Por exemplo, a grandeza vetorial mais fácil da gente perceber, mais intuitiva, é a força. Quando tu aplicas uma força, essa força é aplicada com uma certa intensidade. A intensidade é um número com a unidade de medida. Então, vamos supor que tu apliques uma força de 100 newtons. Então, isso é um número com a unidade de medida. Essa força pode ser aplicada na vertical, na horizontal, de forma oblíqua. Ela vai ter uma orientação, ela pode ser de cima para baixo, pode ser da esquerda para a direita, pode ser do norte para o sul, para dentro, para fora. Então, força é uma grandeza que precisa da orientação para ficar bem definida. É uma grandeza vetorial. Tu pode até achar que não, mas a velocidade, fisicamente falando, é uma grandeza vetorial. Ela necessita de orientação, porque conceitualmente a velocidade é a grandeza que descreve o movimento. Quando um corpo se move, ele se move com uma certa rapidez, que é o módulo da velocidade, 30 km por hora, 6 metros por segundo, 100 km por hora, 30 nós, 20 milhas por hora, enfim, pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser de forma oblíqua, pode ser da esquerda para a direita, do norte para o sul, do leste para o oeste. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. E a aceleração também é uma grandeza vetorial, porque a aceleração é uma grandeza que conta para nós como varia a velocidade, como varia o movimento. E toda variação no movimento vai acontecer, além de um certo valor, de uma certa intensidade, vai acontecer numa certa orientação. Então, a aceleração é conceitualmente uma grandeza vetorial também. Agora, vamos pensar numa grandeza que há uma dificuldade bastante grande do aluno perceber se é vetorial ou escalar. A pressão. Pressão é uma grandeza escalar. Pressão é um exemplo de grandeza escalar. A gente acha que é vetorial porque confunde a pressão com a força. Pressão é, por conceito, a força que atua por unidade de área, a intensidade de força que atua por unidade de área. Então, é uma grandeza escalar, certo? A gente tem ainda como grandeza escalar, além de várias outras, né? Energia. Quando tu adquire energia ou tu gasta energia, tu gasta uma certa quantidade de energia ou ganha uma certa quantidade de energia. Não é numa direção, não é num sentido, não é no norte, norte para o sul, não é na horizontal, não é na vertical. Então, energia é mais um exemplo de grandeza escalar. Podemos lembrar aqui, vamos botar aqui mais uns pontinhos. Os campos, o campo gravitacional, tem orientação o campo gravitacional ou não tem? Ele é vertical e aponta para o centro da Terra se a gente estiver nas proximidades da superfície da Terra. Então, ele tem orientação. O campo elétrico é uma grandeza vetorial também, porque, lembra do que o Alex está trabalhando com vocês, o campo elétrico sempre tem orientação do potencial maior para o potencial menor, sempre parte da carga positiva para a carga negativa, ele tem essa orientação, do positivo para o negativo, é uma grandeza vetorial. Cuida lá, uma observação bastante relevante para nós, tá? Uma observação bastante relevante para nós. O sinal para a grandeza escalar quer dizer valor. O sinal para a grandeza vetorial quer dizer sentido, para onde aponta. Veja, vamos dar um exemplo bem prático. Tu tira um extrato bancário e tu encontra lá o teu saldo. R$3.000. Se esse saldo é positivo, quer dizer que tu tem R$3.000 na conta do banco. Agora, se tu tirar um extrato bancário e encontrar lá menos R$500, esse menos 500 quer dizer que tu tem uma dívida de R$500. Então, dinheiro é uma grandeza escalar. Agora, se eu pensar em grandeza vetorial, se eu disser para ti que eu aplico uma força
para a direita e essa força vale 100 newtons para a direita, eu considerar isso positivo, se a força for para a esquerda, ela vai ser menos 100 newtons. Então, eu estabeleço uma convenção para o lado positivo, para o lado negativo. Então, não quer dizer que 200 é menor que 500, ou, desculpa, que 200 é maior que menos 500. 200 é menor que menos 500 newtons, se eu pensar em termos de intensidade de força, porque o sinal menos 500, menos é só para indicar para onde está apontando a força. Então, na grandeza vetorial, o sinal é apenas o sentido, e na grandeza escalar, o sinal é valor. O sinal é valor, certo? Segue com a gente, tem mais física para a gente trabalhar por aí.